mesmo eu drogado já no terceiro grau, né? Eu via no olhar da minha mãe aquela dor profunda, aquela angústia, e eu sabia que o único e exclusivo responsável por aquilo era eu. E aquela dor foi tocando o meu coração, e o testemunho da minha mãe foi me evangelizando. Vai fazendo a memória das pessoas que passaram pela sua vida. Como eu disse, eu ia obrigado à missa. Às vezes eu fazia o nome do pai de cima para baixo na missa. Então chegava 4 horas da manhã, tinha que ir na missa 7, imagina o estado, né? Mas eu ia, minha mãe e meu pai estavam lá firmes, e surtiu efeito. Isso é para você não desistir do seu filho e da sua filha. Não desista. Eu me recordo quantas pessoas que passam pela nossa vida, quantos sorrisos que tem o poder de inaugurar dentro da gente coisas tão bonitas, não é verdade? Eu me recordo, o padre da minha cidade, ele tinha aquele jeitão de bravo, né? Mas quando você ia conversar com ele, que ele sorria, eu fazia catequese, fiz catequese, ele dava aquele sorriso, mesmo sem entender nada, sem conhecer Deus, eu percebia que tinha algo mais ali naquele sorriso, naquele homem, que na minha cabeça naquela época usava aquela saiona branca, né? Que eu não entendia. Eu percebia que atrás daquele sorriso tinha algo mais, que foi me evangelizando, que foi sendo de fato um testemunho concreto para mim, e que foi me levando para Cristo. Outro padre que eu conheci, padre italiano, padre Giovanni Terzi, que foi na minha paróquia, que ficou na minha paróquia, aliás, em Londrina, no Paraná, que tinha um sorriso tão bonito, aquele sorriso que fazia você se encontrar com Deus. É interessante que a gente tenha compreensão disso, irmãos e irmãs. Existem realidades que são para a gente lugares de revelação, com R maiúsculo. Você já fez a experiência de ter o encontro com Jesus, o encontro com Deus no sorriso de uma pessoa? Você já fez a experiência de ter um encontro com Jesus no abraço de alguém? Numa carta que você recebeu, num e-mail? Existem lugares que portam a divina possibilidade de ser um lugar de revelação para a gente. Um lugar onde o eterno se revela. Um lugar onde Deus entra na história, e na nossa história de maneira especial. É interessante, é importante que nós façamos esse esforço de compreendermos quais são esses lugares, quais foram esses testemunhos que me trouxeram para Cristo, e quais são os passos que eu preciso dar de testemunho para levar outras pessoas a Cristo. Não é em vão, gente, não é em vão as palavras, as orações, as lágrimas derramadas por um pecador não são em vão. Bem nos ensinou Nossa Senhora de Fátima nas suas aparições aos 3 pastorinhos: rezem pelos pecadores, jejuem, se sacrifiquem pelos pecadores. Hoje, olhando para Nossa Senhora do Rosário, é importante que se desperte em nós essa atitude intercessora, essa atitude daqueles e daquelas que se colocam entre Deus e as pessoas que estão no pecado, entre Deus e aqueles que estão distante deles. Nossa Senhora é um ícone disso para nós, e nós precisamos concretamente aprender com a Virgem Maria e seguir o seu belo exemplo. Outra coisa, como eu dizia do testemunho, a nossa evangelização precisa ser madura, pautada no testemunho, já falei. Outra coisa, nós precisamos, gente, principalmente no âmbito discursivo, já que estamos no mês missionário, no tocante a falar de Jesus, a evangelizar, usando essa linguagem verbal, nós precisamos promover para aqueles e aquelas que compõem a nossa vida uma evangelização não periférica, não sintomática. Ou seja, já viu aquela pessoa que está com a doença, mas só toma remédio para curar o sintoma, mas nunca remédio para curar a doença? Toma um paliativo para eliminar o sintoma, mas nunca chega na gênese, na raiz do negócio, na raiz da doença, para curá-la. A nossa evangelização não pode ser uma evangelização superficial, que fica somente na periferia, mas precisa ser uma evangelização profunda, nuclear, que vai no núcleo da pessoa. Uma evangelização de testemunho, uma evangelização que não desiste dos outros, como eu dizia aqui, o testemunho da minha mãe. Uma evangelização incansável. E o que significa uma evangelização que sai da periferia e que se aprofunda?
Uma evangelização rica de significado, que agrega sentido, que agrega valores à vida das pessoas. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, não precisa abrir não, ele diz o seguinte: transformai-vos, mudando a vossa maneira de pensar e de julgar. Algumas traduções trazem: transformai a vossa mentalidade, transformai a vossa maneira de pensar, transformai vossos conceitos. Mentalidade engloba toda essa gama de significados. O que São Paulo está dizendo para cada um de nós, para todos nós? A evangelização madura é aquela do testemunho, mas também é aquela que busca formar a consciência da pessoa, que busca transformar a maneira da pessoa agir, a maneira da pessoa pensar. Foi isso que a minha mãe foi fazendo, me ensinando a rezar o terço, me ensinando com as atitudes dela que ser verdadeiro era melhor, que ser honesto é melhor do que passar a perna no outro, que esperar o tempo das coisas é melhor do que querer levar vantagem sobre as pessoas, sobre as situações. A minha mãe foi me ensinando. Então a nossa evangelização precisa ser de testemunho, e no âmbito discursivo, no falar, precisa ser uma evangelização que agrega valores, que agrega sentido e que transforma a mentalidade, como São Paulo diz, que não fica na periferia, somente combatendo os sintomas, mas precisa ser uma evangelização que combata a doença, não somente os sintomas, mas a doença, ou seja, que vá na mentalidade. Nós precisamos propor uma transformação das mentalidades em Cristo. O bom evangelizador, o bom pregador, a boa mãe, pai, filho, que quer ser um evangelizador, precisa, com o testemunho e também com as palavras, formar a consciência das pessoas. Porque não adianta, a gente só falar, você errou, a gente só brigar porque a pessoa errou. É preciso formar a consciência, é preciso buscar essa renovação da mentalidade e propor essa renovação da mentalidade, porque infelizmente nós vivemos num país maravilhoso, um país tropical, mas um país que existe também, traz consigo também essa cultura do jeitinho, não é assim? No mundo inteiro é conhecido o bendito do jeitinho brasileiro. Nós estamos numa cultura que nos ensina muitas vezes a querer levar vantagem sobre tudo e sobre todos. Nós estamos numa cultura que nos ensina muitas vezes a agir com essa certa ginga, essa certa malandragem própria brasileira, que não fica só no futebol, que às vezes acaba saindo para outros âmbitos. Então o que significa evangelizar num contexto assim? Significa propor uma nova mentalidade, propor uma formação das consciências em Cristo. É preciso que a nossa consciência se renove, se transforme à medida do Senhor, à medida da sua palavra. É preciso, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus seja a realidade ordenadora da nossa vida, ordenadora dos nossos sentimentos, ordenadora dos nossos afetos, e não os jeitinhos da vida, porque nessa de jeitinho para lá e para cá, os baratos saem caro e os caros saem barato. Porque se a gente de fato se deixasse guiar pela palavra de Deus, nós teríamos menos dificuldade, os caminhos seriam muito mais precisos e as quedas seriam menores. Então o evangelho, nós que somos evangelizadores, nós que somos convidados nesse mês de outubro, mês que a igreja no Brasil dedica as missões a evangelizar, nós precisamos propor com o nosso testemunho e também com as nossas palavras, como eu dizia, essa evangelização que forma consciência e que faz com que o evangelho se encarne na cultura, transformando os valores, transformando os conceitos. Quantas pessoas, quantos de nós muitas vezes participamos da igreja, comungamos, somos um depositário de hóstias, um depositário de novenas, mas dentro do coração, dentro da mente, continuamos com valores velhos, com conceitos velhos, com um jeito de pensar velho. Nós precisamos, irmãos e irmãs, transformar em Cristo as nossas consciências, e nós precisamos ser ícones dessa consciência nova, desse jeito novo de conceber a realidade, desse jeito novo de conceber as situações, porque muitas vezes, até dentro da igreja, nós corremos o risco de trazer essa mentalidade do jeitinho, essa mentalidade pagã, essa mentalidade que não tem nada de cristã. Mas o que São Paulo diz, o que a palavra de Deus diz? Romanos 12:2, aliás, transformai a vossa maneira de pensar, a vossa maneira de julgar, ou seja,
abrir mão do próprio conceito, das próprias concepções, permitir que o Evangelho se encarne na cultura, permitir que o Evangelho se encarne nos valores e agregue sentido à nossa vida. Quantas pessoas vivem uma existência sem sentido? Quantas pessoas, como eu dizia no início, acabam concebendo a existência como um peso? A existência acaba sendo um peso. Por quê? Porque não tem um referencial. Existia um filósofo chamado Jean-Paul Sartre que dizia que a vida é uma náusea, que antes da vida não existe nada, depois não existe nada, não existe um Criador, não existe nada. E nós muitas vezes somos tentados a viver a vida, deixando a vida nos levar, sem acreditar que existe uma referência ordenadora das nossas escolhas, daquilo que nós somos, na qual a gente pode pautar aquilo que a gente é. É preciso que nós tenhamos consciência disso. Propor nova mentalidade. Outra realidade importante nessa nossa reflexão sobre as missões. Qual é o lugar do primeiro anúncio cristão? Qual é o lugar que toda e qualquer evangelização precisa começar? Você sabe me dizer? Quer arriscar? Esse lugar se chama família. A igreja, a sabedoria da igreja, muitas vezes nós nos sentimos como ovelhas sem pastores, porque nós não recorremos àquilo que a igreja tem como diretriz, como sabedoria para nós. Que a sabedoria da igreja nos ensina o seguinte, no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1666. O lar é o lugar em que os filhos recebem o primeiro anúncio da fé. Presta atenção. O lar, a família, é o lugar em que os filhos recebem o primeiro anúncio da fé. Por isso, é chamado de igreja doméstica, o lar. Comunidade de graça e de oração, escola das virtudes humanas e da caridade cristã. Olha o que o catecismo nos diz. O lar é chamado, é o lugar do primeiro anúncio da fé, e é chamado de igreja doméstica, comunidade de oração, lugar da graça, do perdão, lugar da caridade. Os nossos lares têm sido isso? Você que está em casa, eu em primeiro lugar também, nós que estamos aqui, os nossos lares têm de fato adentrado nessa dinâmica proposta pela igreja, de ser de fato o lugar do primeiro anúncio da fé. A sociedade, gente, é sempre um reflexo da família. Aquilo que a gente enxerga como crime, aquilo que a gente enxerga como atrocidades que acontecem por aí, muitas vezes são reflexo da família bem estruturada ou da família mais estruturada, da presença da família ou da ausência da família. A família é um lugar privilegiado. João Paulo II cunhava esse termo: família é o santuário da vida. Ele também dizia, na encíclica Familiares Consórcio, tem um parágrafo inteiro que diz: família, torna-te aquilo que és. É o título do parágrafo, e ele vai desenvolvendo isso. A família precisa se tornar aquilo que é no tempo de hoje, nos nossos tempos, para que de fato o primeiro anúncio da fé aconteça, para que de fato as consciências sejam transformadas e para que de fato Cristo seja conhecido e amado. Para que Cristo seja conhecido e amado, esse primeiro anúncio precisa começar na família. E isso é missão minha, isso é missão sua, isso é missão nossa. Sermos ícones desse verdadeiro amor de Deus dentro das nossas famílias. Porque é da vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E nós precisamos promover esse evangelho vivo com a nossa vida, essa evangelização em todas as instâncias. A Lumen Gentium do Vaticano II, uma encíclica também muito importante para o século XX, no parágrafo 33 diz que os leigos, ou seja, aqueles que não são padres, que não são freiras, que não são bispos, você, irmão e irmã, é convidado a ser presença da igreja nos lugares que a igreja não pode estar. Ou seja, você, todos e cada um de nós, os leigos em geral, nós também, eu que sou seminarista, os padres por excelência, mas você, leigo, é convidado a ser presença da igreja onde ela não pode estar, a ser presença de Cristo na sua família. Não tem um padre 24 horas por dia na sua família. Lá, você sai do banho, o padre lá te fala: quer confessar agora?
Você acaba de jantar, o padre lá na sua casa, vamos celebrar a missa? Nem todo mundo tem um padre em casa de plantão, tem?